Bom, pessoal, boa noite de novo. Agora a gente vai iniciar, então, a temática da aula de hoje, né? Que a gente vai discutir os fundamentos para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E aí eu já trago uma reflexão que foi do Big Brother Brasil 22, tá, de 2022. Poderia trazer desse ano já, né? Porque já tem algumas questões aí que a gente poderia trazer aqui para discussão. Mas eu acho essa fala da Natália do Big Brother Brasil de 2022, ela é muito icônica porque a gente vai discutir aqui hoje. Mas no Big Brother Brasil desse ano, que começou segunda-feira, a gente já teria material para poder trazer essas questões. Então, só para vocês entenderem que as questões étnico-culturais e raciais, elas estão presentes fortemente na nossa cultura, com viés de racismo estrutural fortíssimo. E o Big Brother, eu sei que ele é um recorte, né, da sociedade, mas de alguma forma ele representa o pensamento de alguns grupos, né, aqui do Brasil. E aí, se algum de vocês assistir, eu recomendo que vocês assistam, tá, gente? Eu acho interessantíssimo Big Brother, todo ano eu assisto, porque é interessante você ver, porque as pessoas, elas são personagens, né, até um certo momento, mas elas não conseguem manter o personagem por tanto tempo assim, né? Alguns conseguem por um tempo grande, mas a maioria não consegue manter o personagem por muito tempo. E geralmente nos recortes que a Globo escolhe para exibir, eles excluem qualquer tipo de comentário que tenha esse viés de racismo estrutural. No caso, se vocês acompanharem Instagram ou YouTube, sempre tem alguém que coloca o recorte que traz essa questão. Então, provavelmente você já deve ter se deparado com alguns, por exemplo, a questão lá teve uma questão de cota que foi discutida, teve uma outra questão do moço que chegou e achou que perguntou se uma menina preta era participante, e aí ficou meio estranho, porque se a pessoa está lá com a bolsa igual a dele, obviamente que é participante, né? E por que ele não fez a mesma pergunta para outras pessoas que ele encontrou até antes de chegar na casa, né? Então, esses foram alguns pontos. Mas aí, voltando para o Big Brother Brasil de 2022, a Natália teve uma determinada fala, e foi interessante que quando eu ministrei essa disciplina em 2022, foi exatamente na semana que eu dei essa aula. E aí eu falei, olha que legal, tem um exemplo de agora, né? Ela diz assim, ó, sou preta e vim como escravo, sim, porque a gente era eficiente, porque a gente era bom. Quando falarem você é preto, responde, sou sim, sou preta mesmo. Então vejam que a fala dela parece que tem um empoderamento, né? Porque você reafirma a sua condição de pessoa preta. Porém, quando ela diz que os pretos vieram como escravos, que a gente era eficiente, que a gente era bom, pessoal, isso tem um erro epistemológico seríssimo. As pessoas que foram trazidas de África para o Brasil, elas não vieram de boa vontade. E não foram escolhidos os mais fortes ou os mais aptos. Na verdade, quem estava na frente foi quem foi pego, e a maioria morria antes de chegar aqui no Brasil. Né? Então, assim, não tem empoderamento no fato de ser da questão de escravidão. Né? Então, é uma questão que ela é muito forte ainda. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, um programa igual o Big Brother, que talvez da TV aberta ele seja que tem a maior audiência aqui no Brasil. Tanto é que ele praticamente sustenta toda a despesa da Globo para o ano inteiro, porque o que o Big Brother arrecada é suficiente para bancar praticamente tudo o que a Globo produz ao longo do ano. Tanto é que o Big Brother é bem no começo do ano, justamente para ter esse recurso aí, ter essa receita. Então é um programa que tem impacto, né? E assim, tem pessoas que acompanham pela televisão, eu particularmente acompanho por streaming, né? E assisto bastante vídeo no YouTube, do pessoal comentando. Então, hoje as pessoas elas acompanham não só assistindo direto pela TV Globo, mas a partir ou do Globoplay, ou a partir, tem gente que não assiste e acompanha canais, né? Que comentam, por exemplo, o Já Contei da Ju Nogueira, o Web TVzeiros, né? E tantos outros, né, que fazem comentário do Big Brother Brasil todo ano. Porque, ao mesmo tempo que dá ibope para a Globo, os canais que fazem comentário desse tipo, eles também acabam tendo um implemento de receita quando o Big Brother acontece. Certo? Então, eu trouxe
essa fala para mostrar para vocês por que é importante essa abordagem da questão histórica e questão cultural de indígenas e afro-brasileiros nas escolas. Por que não é uma questão que foi superada? Né? Então, todo ano a gente tem uma questão. Veja, o Big Brother acabou de começar, a gente já tem aí, eu poderia ter trazido exemplos do Big Brother desse ano, mantendo essa mesma linha, né, de argumento que eu trago aqui. A gente conseguiria trazer, aqui na aula mesmo, vocês já relataram questões, que principalmente na aula antes do Natal, que até hoje me dá um mal-estar ao lembrar das situações, né, daquela senhora que foi ridicularizada pelas bancárias e tal, e aí por aí vai, né? Então são da criança, né, que não aceita ficar perto de outra criança que seja preta. Então, assim, são várias histórias, né? Mas quando a gente pensa em um produto midiático que tem amplo alcance, o impacto disso é nacional, certo? Então, só para a gente fazer umas reflexões. E quem assiste Big Brother, fiquem atentos, tá? Porque provavelmente vai ter algum tipo de exemplo sobre essa questão de racismo estrutural quase toda semana. Além da questão com pessoas pretas, né, teve uma questão de... A gente não pode usar o termo índio mais, né? Porque o índio ele tem uma conotação preconceituosa, e o certo é usar o termo indígena, né? E tem uma pessoa, uma mulher que ela é do norte do país, que ela tem ancestralidade indígena, e aí um determinado participante do sul do país, de Curitiba especificamente, falou para ela, você é descendente de índio? Aí ela falou, não, sou descendente de indígena. Que vejo que tem esse outro... por mais que a pessoa não tenha uma intencionalidade, por que a gente não... já tem uma certa reverberação, né? Por que a gente não pode usar o termo índio mais, né? Já faz um tempinho. E, inclusive, quando a escola fala dia do índio, né? Isso aí é totalmente equivocado. Seria dia do indígena, mas mesmo assim ter um dia só é estranho. Mas são questões aí para a gente pensar, para não ficar só restrito a esse padrão de educação moral e cívica, né? Quem aqui é mais das antigas aqui deve ter tido a Organização Social e Política do Brasil, ou SPB, né? E Educação Moral e Cívica, que era a EMC. E na Educação Moral e Cívica a gente tinha os feriados, né, e as datas comemorativas. E aí tinha lá, né, o dia da absolvição dos escravos, o dia do índio. Então vejam que tinha isso na escola, a gente precisa superar esse tipo de abordagem na escola, né? Que isso aí tem a ver com uma outra LDB, que foi proposta durante o período da ditadura militar. Então é outra abordagem. Eu terminei o ensino educação básica em 94, mesmo a lei tendo mudado, né? Na verdade, eu não peguei a mudança da lei, porque a LDB atual é de 96, né? Então eu não peguei nem na faculdade, eu peguei a mudança. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei no curso de Letras em 96, na Biologia 97, a LDB tinha acabado de ser publicada, e aí demora um tempo para ela ser efetivamente posta em prática, né? E aí eu lembro que a própria matriz que eu tive no curso superior, ela ainda tinha essa roupagem, né? Que estava um pouco fora, mesmo após, né, a Constituição Federal de 88, que traz uma outra perspectiva sobre a questão, né, dos poderes, de como que é organizado politicamente o país, mas é muito louco, gente, muito louco. Bom, aí o Renato diz, prefiro a vida como ela é do que algo que segue um roteiro em uma emissora que me causa muitas e muitas dúvidas sobre as falácias deles. Pois é, Renato, eu concordo plenamente com você, mas a gente não pode esquecer que essas falácias convencem boa parte da população. É importante a gente estar a par do que acontece para a gente poder também argumentar contra, entende? Eu assisto, eu gosto de me alienar às vezes, porque o fato de eu ser cientista, eu passo boa parte do tempo sistematizando todo o meu pensamento, e alguns programas desse tipo ajudam a, digamos assim, a fazer uma higiene mental, tá? Entre aspas. Que é uma forma de eu sair um pouco desse olhar muito sistematizado do mundo. Mas eu vejo pelos meus alunos, né? A maioria comenta, e é interessante que mesmo a geração atual, que praticamente não assiste televisão, eles acabam acompanhando, principalmente a partir de comentários de canais, né,
do YouTube. Então, assim, interessante a colocação do Renato, do Renato, mas eu coloco também esse outro contraponto aqui para entender que é algo que influencia a opinião popular, né? Talvez, atualmente, da Rede Globo seja o programa que mais tem influência, né? Não sei até quando, achei até que ia acabar, mas parece que ainda consegue gerar bastante recurso. Bom, pessoal, falando um pouquinho das origens, né? De onde vieram essas populações, principalmente de origem indígena e de origem africana? Os indígenas foram os primeiros povos que ocuparam o que a gente chama de Brasil hoje, tá? Basicamente, a origem de todos os seres humanos, ela é africana, certo? E aí, há mais ou menos, aí depende de qual linha, né, de migração a gente pensa aqui, que pode ser entre 60 ou 40 mil anos. O homem saiu da África, ele se estabeleceu no Oriente Médio, e a partir do Oriente Médio teve uma diáspora. Uma não, né? Várias diásporas, a partir da qual o ser humano se espalhou por todo o planeta. E aqui nas Américas, os registros fossilíferos e arqueológicos indicam que o homem deve ter chegado mais ou menos a 20 mil anos. E esses grupos que chegaram aqui no Brasil, eles deram origem às populações indígenas. Por isso que se usava o termo, pode-se usar, né, ainda, o termo povos originários, e aí também já se usou o termo populações pré-colombianas, que é antes do Cristóvão Colombo ter chegado, que é populações que já estavam aqui antes do Cristóvão Colombo ter chegado aqui até a América, mas basicamente a gente tem uma chegada aqui nas Américas a teoria mais aceita é que foi possível ter uma migração via deslocamento terrestre, né, a partir do Estreito de Bering, que é um trecho que, obviamente, que hoje em dia é basicamente ocupado por mar, mas como essas migrações ocorreram em períodos glaciais, algumas delas, é possível que o homem, esse estreito ele tinha menos água, né, porque quando tem glaciação há uma tendência dos oceanos reduzirem o volume, e parte da água é congelada, então tem possibilidade de ter caminhos, né? Então, a hipótese é que tenha tido deslocamento via terra, certo? Há mais ou menos 20 mil anos. Porém, existem alguns achados arqueológicos aqui na América do Sul, principalmente, que indicam um outro tipo de grupo populacional, outro tipo de grupo étnico, muito similar aos aborígenes, e aí tem uma segunda hipótese alternativa que pode ter tido migração via oceano a partir da Polinésia, né? Mas esses grupos populacionais que chegaram aqui a partir da Polinésia, eles foram todos extintos, tá? Você já deve ter ouvido falar da Luzia, que é o fóssil humano mais antigo das Américas. A Luzia tinha esses traços que lembram as populações aborígenes. Inclusive o fóssil ele foi perdido, né, por causa daquele incêndio que teve lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas tem réplicas, né? Felizmente fizeram réplicas, tem material também que foi coletado, que foi guardado, apesar do original ter sido perdido, né? Mas esses grupos populacionais que chegaram aqui, eles foram, não se sabe por quê, provavelmente eram grupos muito pequenos, e aí pode ser que a extinção tenha a ver com isso. Não necessariamente teve uma eliminação desses grupos por grupos indígenas, tá? Não necessariamente. Mas aparentemente tinha uma população que tinha essa característica mais aborígene, que indicaria uma origem a partir da Polinésia, mas não sobrou ninguém para contar a história. Aqui eu acho que vocês trazendo essa questão da miscigenação do povo brasileiro, né? O Dourado, ele esconde roteiro. Eu imagino como que deve ser a parte técnica do Big Brother, tá, gente? Tem o sangue índio, negro, espanhol, português, nordestino, só uma mistura brasileira. Quem nasce aqui no Brasil, né, quem tem ancestral brasileiro, geralmente tem essa miscigenação fortíssima, viu, gente? Meu caso, os meus pais vieram de Portugal, né? E todos os meus familiares da linhagem, né, meus avós, bisavós, todos eles eram da Península Ibérica. E eu cheguei até a fazer o DNA para ver a ancestralidade, e de fato
eu tenho praticamente 100% de DNA de origem europeia, a maioria de origem ibérica. Mas nada de surpreendente, né? Em um dos testes, eu fiz 2 testes, né, de genoma para ver essa questão da ancestralidade. Eu uso muito em aula, né, porque como eu trabalho em questão de evolução, eu acabei fazendo fiz da minha mãe também. A minha mãe ela tinha 100% de DNA de origem ibérica. E um dos testes que eu fiz, ele indicou que eu tinha um percentual de DNA de origem árabe, que também não é algo muito estranho para quem tem origem ibérica, né? Porque basicamente a Península Ibérica ela foi colonizada por grupos árabes, né? Durante a expansão, que eram os mouros, né? E posteriormente que houve essa substituição. Mas eu não tenho essa sorte, tá, Renato, de ter essa miscigenação. Por causa da minha história familiar, né? Que eu acho que isso tem mais a ver com essa com a forma que a população, os povos brasileiros, né, os grupos étnicos brasileiros se originaram, e como o Brasil, né, se constitui enquanto nação. O português é extremamente miscigenado, português e espanhol, né, principalmente por causa desse monte de invasões que foram tendo ao longo da história da Península Ibérica. Mas eu até achei, assim, será que eu tenho um antepassado que veio para o Brasil e aí voltou, né? Mas não aconteceu. Obviamente que aí quando pensa aí já que da minha família basicamente veio da linhagem da minha mãe e do meu pai, vieram só meu pai e minha mãe para cá para o Brasil. Tanto é que eu tenho alguns parentes aqui, mas são bem distantes, assim. Mas o tronco tio, primo em primeiro grau, tá tudo em Portugal. Então, isso é interessante. Eu adoro essa parte de origens, viu, gente, de ancestralidade. Eu acho fantástico, assim. Não é à toa que eu sou professor de evolução, né? Pessoal, pensando agora na questão dos afro-brasileiros, né? Como que foi esse processo? Então, basicamente, os povos africanos, eles foram trazidos aqui. Então, vejam, os indígenas já estavam aqui, tá? Então, a nossa influência indígena tem a ver com a origem das populações originárias que existiam aqui no país. A influência africana, na verdade, ela foi... ela vem de um processo como que eu posso falar isso? De um processo de transporte de pessoas da África para o Brasil sem que elas quisessem que passar por isso, tá? E aí, basicamente, aqui no Brasil, os principais grupos africanos que contribuíram, então vejam que boa parte dos países, né, dos grupos étnicos do oeste africano, eles contribuíram para as populações de origem africana aqui do Brasil, né? Então, veja que a gente tem aqui a origem da Guiné, de Lagos, Luanda, Moçambique, Banguela, e aí vejam que dependendo da região do país, é onde tem maior influência dessas regiões, porque depende da origem, né, dos grupos étnicos africanos que foram escravizados e trazidos para cá. Aqui eu coloquei uma listinha, mas tem mais do que isso aqui, tá? Então, basicamente são os bantus, os nagôs, gegês, haussás, malês, certo? E em relação às populações indígenas, existe um mapeamento que mostra a distribuição dos grupos indígenas a partir dos padrões linguísticos, tá? Então, basicamente, os grupos étnicos de origem indígena, eles se organizam por grupos linguísticos, né? E aí vejam que tem uma grande influência do Tupi-Guarani, que está aqui representado que é tipo um bege, né? Aqui, em boa parte do país. Então, vejo que boa parte do país tem uma influência Tupi-Guarani. Mas a própria origem Tupi-Guarani, ela tem diversificação posterior, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia como que funcionou isso. Então, a gente tem uma cultura que ela é originária aqui do Brasil, que é anterior, né, à chegada dos portugueses, processo de colonização, e aí posterior à chegada dos portugueses, que também trouxeram sua influência junto com outros europeus, houve também essa chegada de populações escravizadas com origem africana, que também vão influenciar na nossa cultura. Certo? Então aqui eu dou um destaque para o mapa, né, falando um pouco mais sobre a questão dessas origens. Deixa eu olhar o chat que eles colocaram, a maior parte foi forçado, mas houve um bom contingente vendido pela própria família. O fato de estar abaixo da linha da pobreza. Agora, Angola é um exemplo.
Esses detalhamentos eu não sei, Renato, mas é interessante trazer. Tem algum autor específico que trata dessas questões mais profundas do processo de escravização? Sugerir? Eu participei de uma banca esses dias. Ah, será que foi esse? Eu vou copiar aqui e colar no meu, no meu arquivo. Eu participei de uma banca que esses dias lá da pós-graduação de educação. A, a pessoa, ela estava fazendo uma proposta dela, tinha a ver com a questão das. Ai, gente, como que chama esse negócio que. Ai, que tem origem. Eu esqueci, um movimento cultural que aqui em Uberaba é fortíssimo, mas não é só aqui em Uberaba. Esqueci o nome. E aí ela traz esses dados, né, da questão do número de pessoas que foram escravizadas e tal. E aí um dos professores da banca, que é um professor de história lá da. Congado. Ah, Congada, isso, Renato. Nossa Senhora. A cabeça minha tá péssima, tá? Hoje, principalmente. Congada, exatamente. E aí esse professor, ele sugeriu algumas leituras. Eu até anotei também que eu achei interessante, que traz esses dados, essa questão, por exemplo, que há uma questão de hierarquia muito forte também nesses povos originários, que tinha processos de escravização interna dentro das castas, né? Que até hoje isso pode ser visto, então que é um olhar que a gente tem que tem uma questão também relacionada, né? Mas deixa eu anotar esses nomes aqui. Ou é coincidência, a maioria com A mesmo, Antônio Risério, Aldo Rebelo, Roberto Torres. Deixa eu anotar aqui. Gente, tá vendo? O professor também aprende, viu? Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu adoro dar aula na pedagogia por causa disso. Como a gente tem aluno, na pedagogia são alunos com diversas formações, de diferentes lugares, né? São grupos maiores, geralmente o repertório é muito diversificado. Toda disciplina que eu ministro no curso daqui da pedagogia, eu saio sabendo um pouquinho mais. Eu acho, nossa, eu acho fantástico. Espero continuar dando aula na pedagogia por muito tempo, né? Ah, sim. Gilberto. Muito bom. Bom, pessoal, continuando aqui, obrigado, viu, Renato? Isso é fantástico, viu? Obrigado pelas sugestões. Eu vou procurar. A próxima vez que eu ofertar a disciplina, eu vou trazer um pouco mais de repertório também em relação a essa questão, que é importante trazer os contrapontos, né? Bom, pessoal, então, falando ainda sobre essa questão, a gente falou da lei, né, dessa lei 11.645/2008 na aula da semana passada, né? Mas eu queria chamar a atenção para algo que é importante dessa lei, além da questão dela trazer ela traz a obrigatoriedade da gente ter algum tipo de formação na formação inicial de professores, né, relacionadas a questões de história e cultura afro-brasileira e indígena, mas também a escola de educação básica, essas questões elas devem ser também de alguma forma trabalhadas, né? A ideia é que se trabalhe de forma transdisciplinar, né? O que ocorre com muita frequência é geralmente o professor de artes e de história assumir essa questão como se a responsabilidade de uma educação antirracista fosse exclusiva desses dois professores, né? É igual a questão de educação para a sexualidade ser responsável do professor de ciência e biologia, né? Todo mundo é responsável, todo mundo é corresponsável da escola, né? Não só os professores. Mas é uma questão de formação que eu acho que precisa ainda ser muito discutida aqui no Brasil. Eu, particularmente, pessoal, eu acho que os cursos de formação de professores, a pedagogia, eu acho que ela até tem uma pegada um pouquinho mais generalista. Agora, por exemplo, o curso de licenciatura em biologia, licenciatura em física, matemática, eu acho que o recorte é tão específico e pensando no professor, você tem que
você tem que saber mais do que biologia e mais do que ciências para lecionar, sabe? E eu acho que a formação é tão voltada para, sabe, para a questão mais técnico-científica da área de biologia, da área de ciência, da área de física, da área de química. E eu acho que falta um pouco dessa formação mais humanista mesmo, né? Principalmente nesses cursos da área de ciências naturais, né? E exatas. É uma questão para se pensar. Não que as outras licenciaturas, letras, história, geografia, também não tenham suas questões, né? Mas eu acho que na de ciências naturais e exatas, eu acho que isso é mais forte, sabe? Essas limitações. E aí eu deixei destacado um ponto aqui, ó, que incentiva o diálogo intercultural, encontros de culturas, identidades, crenças, símbolos, mitos, ideologias, em um ambiente de igualdade que supere preconceitos, estereótipos, enraizados especialmente contra negros e indígenas. Então, a ideia da aplicação dessa lei é que a gente caminhe, né, para uma sociedade mais igualitária, acho que não seria nem a questão, uma sociedade que vivencie e entenda melhor as diferenças, né, que existem entre os diferentes grupos populacionais entre as pessoas. E aí, pessoal, algumas questões importantes, né? Negro e indígena sempre, desde a colonização, tem uma importante atuação e influenciaram muito a construção das nossas culturas. Vamos ver que eu vou dar alguns exemplos de questões do dia a dia mesmo, que fortemente influenciam, né, a nossa cultura, de origem tanto africana quanto indígena. Tem uma questão séria que já discutiu em outros momentos aqui da disciplina, né, que é o mito da democracia racial, essa ideia de que aqui no Brasil, como teve muita miscigenação, tanto étnica quanto cultural, a sociedade brasileira ela seria mais democrática por causa disso, e isso não é verdade, né? A hora que a gente traz os dados demográficos aqui, a gente percebe que eu trouxe vários aqui também, já até coloquei alguns materiais com vocês com detalhamento sobre isso. Essa democracia, ela é mais democrática para alguns grupos e menos para outros, né? Mas são questões para a gente pensar. O que acaba acontecendo é que esse medo da democracia racial coloca muito mais negros e indígenas. Nossa, gente, eu tinha corrigido. Peraí, eu vou corrigir isso aqui agora. Eu tinha corrigido. Peraí, deixa eu. Tá vendo? Olha, eu falei do Big Brother e cometi o mesmo erro. Eu tinha corrigido. Que droga. Gente, me perdoem por essa. Isso aí é uma falha séria, tá? Eu acho que eu achei que eu tinha corrigido, mas eu não devo ter corrigido. Certo? Então, coloca esses grupos, né, principalmente, numa situação de submissão em relação aos brancos, né? E aí, desse texto que eu sugeri que vocês lessem, né, para se inspirarem para o Minuto Lumière, eu trouxe um recorte para a gente também refletir. Problematizar e questionar tais situações permite-nos colaborar na superação de vários instrumentos que permitiram a consolidação de estigmas e estereótipos preconceituosos em relação a negros e indígenas. Né? Aqui na disciplina a gente tenta fazer isso. Eu espero que outros professores em outras disciplinas também façam. Né? O ideal seria que essas questões elas fossem abordadas em outras disciplinas, considerando, né, as especificidades de cada uma delas. Mas a gente sabe que o ensino superior, ele é muito compartimentalizado, né? Então dá a impressão que cada disciplina é uma realidade própria e que parece que não faz parte de ao invés de pensar em algo mais orgânico, né? Uma disciplina faz parte da formação do pedagogo, essa disciplina faz parte da formação do pedagogo, né? Mas se ela faz parte da formação do pedagogo, quer dizer que ela se articula com outras, né? Mas não é bem isso que acontece. Até o planejamento é estranho, tá, gente? Quando eu trabalhava na educação básica, e quem é professor aqui na educação básica deve ter passado por isso, eu lembro que a gente fazia os planejamentos, a gente juntava, né, professor de história, de ciências, às vezes matemática, às vezes português, geografia com bastante frequência, e aí a gente planejava algumas ações em conjunto, até a gente organizava os conteúdos que a gente ia ensinar para ter algumas confluências, né, para a gente trabalhar simultaneamente, né, conteúdos que dialogam nas diferentes áreas. No curso superior,
a gente praticamente não fala sobre isso. Eu sei algumas mudanças que eu tive que fazer na disciplina, né? Tinha mais de uma disciplina que trazia a mesma questão científica, digamos assim. Por mais que diferentes áreas podem enxergar uma mesma questão de formas diferentes, na biologia isso não é muito, isso não se aplica muito não, tá? A gente geralmente é mais higienizado a olhar para os conceitos, né? E aí teve algumas disciplinas que eu sentei com outros professores para a gente poder deixar as disciplinas um pouco, trazer outros temas para discussão e tudo mais. A gente não consegue trabalhar, é muito difícil, por exemplo, disciplinas que são ofertadas no mesmo período, né? Fazer alguma atividade conjunta. Eu já fiz atividade de excursão com professores, né, que dão aula no mesmo período, mas tem aluno, as turmas são muito irregulares, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu dou aula no oitavo e no segundo período, né? Os professores que dão aula no segundo período, geralmente as turmas são mais parecidas, né? Mas no oitavo, por exemplo, a minha turma do oitavo período, ela tem pouquíssimos alunos que fazem outras disciplinas do oitavo período, porque eles vão reprovando e aí eles vão puxando disciplina, vão deixando de fazer, refazem uma que eles reprovaram, e aí eles acabam chegando no oitavo período fazendo disciplina, não todas as disciplinas do período, mas aqueles ainda não tinham feito, né? Então acontece muito isso. Esse semestre, por exemplo, eu estou com um aluno de 4 ou 5 períodos diferentes no oitavo. E a turma tem 21 alunos só. Né? Bom, pessoal, fala um pouquinho sobre a história, né? Negros e indígenas, eles passaram por um processo de escravização e coisificação. Mesmo os indígenas que eles já existiam aqui no país, eles também passaram por esse processo, certo? Eles não foram trazidos, né, de um outro continente, mas eles foram escravizados. Na verdade, para os indígenas, eu acho que teve muito mais uma eliminação em massa do que escravização propriamente dita. Teve, obviamente, que indígenas que foram escravizados, né, mas uma grande parte dessas populações originais foram extintas, principalmente em virtude de pandemias, tá? Não havia evolução para alguns patógenos, né, que tinha, a gente falou isso até numa outra aula, que na Europa já estava, as pessoas que sobreviveram, elas tinham genes de resistência, né, sistema imune que dava conta de combater vírus da gripe, bactérias, né, de sífilis. Então as pessoas elas conseguiam sobreviver tendo essas doenças. Aí quando esses micro-organismos entraram em contato com as populações indígenas, não tinha havido seleção anterior, né, para eles. Então, assim, muitos grupos indígenas foram extintos por causa, principalmente, de pandemias, tá? Fora a eliminação ativa, né, por assassinatos, genocídios e tudo mais, tá? As populações negras e indígenas do Brasil sofrem preconceito racial e encontram-se impedidas de acessar bens e serviços, tais como saúde, educação, segurança e emprego. Eu já trouxe alguns dados para vocês, né, que tratam dessas questões aí. E também tem um processo muito forte em relação a esses dois grupos, que é a exclusão racial. São atitudes preconceituosas significadas no cotidiano e essas atitudes acabam mantendo o status de miserabilidade dessas populações, tá? Os dados mostram isso. Eu trouxe o exemplo do Big Brother, mas no cotidiano também, se vocês ficarem atentos, provavelmente vocês vão escutar essas falas, né, que indicam esse racismo estrutural com muita frequência, gente, com muita frequência. Tem hora que até eu fico meio assustado, assim. Às vezes eu tento dialogar com a pessoa, mas assim, ultimamente eu não tenho mais energia para isso não, viu? É muito difícil. Teve a última vez que eu passei, por isso acho que eu contei para vocês aqui, que a gente foi comemorar a defesa de um aluno de doutorado aqui do programa de pós-graduação em educação, e aí tinha um primo dele numa mesa de bar, e aí ele começou a ter umas falas muito, muito preconceituosas, né? Aí eu falei para ele assim, sua fala sua é preconceituosa. Eu já tinha bebido um pouco, né? Aí você perde um pouco o filtro. Aí ele falou assim, não, eu não tenho preconceito. Eu até não me importaria se meu filho namorasse uma menina preta. Aí eu falei para ele assim, se você precisa distinguir uma menina preta de outras meninas, é porque você coloca algum sentido diferente na existência preta. Porque você precisa qualificar que você não se importaria do seu filho namorar uma menina preta, é porque você se importa. Por mais que você diga que você não se importa. E aí nós ficamos nessa, aí eu tentei explicar,
Aí tinha umas outras pessoas também que tentaram ajudar, aí esse homem insistindo. Aí eu parei e pensei comigo assim, gente do céu, por que eu fui abrir minha boca? Tem hora que não adianta, né? Aí o que eu tento fazer é trabalhar mais com os alunos, né? Porque aí, como a gente é referência naquele contexto da sala de aula, a gente traz algumas perspectivas, né? E aí a gente deixa para os alunos decidirem o que eles acham melhor, né? Mas mesa de bar, gente, sinceramente, que perda de tempo, tá? Mas só contando essa anedota aí para vocês saberem que tem hora que eu me seguro a maior parte das vezes, mas tem hora que eu não consigo. E aí, pessoal, os povos indígenas conflitam pela sobrevivência e cultura, e tem muita intervenção do Estado brasileiro na disputa por terras, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, 0,4% da população do Brasil hoje é composta por indígenas, né? E dos miseráveis, 2,9% são dessa origem. Então, vejam, pensando na população como um todo, eles correspondem a uma parcela muito pequena da população, mas quando a gente considera os miseráveis, vejam que esse número extrapola em muitas vezes o percentual de indígenas. Só que vocês têm que entender, tá, gente? É 0,45%, 0,4% de 200 milhões. Miseráveis, eu não lembro se hoje está na esfera de 25%, né? Obviamente que nem todo indígena é miserável, mas dentre os miseráveis, boa parte deles fazem parte desse grupo de indígenas. Quando a gente pensa na população preta, ela corresponde a mais ou menos 50,9% da população do Brasil, e dos miseráveis é 74,8%. Se a gente somar o percentual de miseráveis de origem africana e de origem indígena, vejam que dá mais de 75%, dá 7,4%, 78% mais ou menos. Vocês têm noção, gente, que aí dos 22% é tudo o resto? É uma coisa. A hora que a gente vai para os dados de populacionais, isso assusta um pouco, sabe? Toda vez que vai para esses dados, eu dou uma assustada. E aí, pessoal, eu trouxe o dado do último censo da população, né, de cada origem aqui no Brasil. Então, vejam que se a gente considerar pardos e pretos, que seria o vermelhinho e o azul, a gente tem aqui mais da metade da população do Brasil. E aí tem um percentual grande de pessoas brancas, né? Pensando o Brasil como um todo, mas vejam que essas proporções elas variam de forma de uma forma bastante bem disperso, né? Essas proporções. Então vejam, quando a gente considera, por exemplo, o norte, a população parda e preta ela corresponde a 75% da população dos estados, né, da região norte. Se a gente pega, por exemplo, a região sul, aí basicamente você tem 73% de populações de origem branca. Essa nova lei de cotas, ela considera essas proporcionalidades, tá, na hora de distribuir as cotas, viu? Então tem essa, pra vocês terem uma ideia aqui, esse dado é o mais recente, que é o de 2022, certo? Que aí traz que é o dado que é usado na hora que você vai atribuir as cotas, por exemplo. Aí aqui só um mapinha mostrando, né, que basicamente a gente tem uma influência ameríndia, né, ou indígena muito grande na região norte do país. A origem africana ela é muito forte em várias regiões do litoral do país, e a origem europeia ela é muito preponderante na região sul do país. E aí, quando a gente analisa um mapa que vai. Então, vejam que aqui tem as proporções, né? O branco é representado em azul, pardo nesses tons de vermelho, indígena em tom de verde, pretos em amarelo. Então, na hora que a gente vê a distribuição, tem uma boa parte do país que é formada principalmente por populações pardas, né? Quando à medida que a gente vai descendo para o sul do país, havendo um aumento na população de pessoas brancas, certo? E aí, quando a gente pega Minas, vejo que Minas é um mosaico, né? Porque a gente tem, por exemplo, a região aqui do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, que segue o padrão do Sudeste, né? Mas tem a região do centro de Minas e do Norte, né? Da região do Alto São Francisco, por exemplo, que aí já tem um predomínio de pessoas pardas. Então, Minas tem que tem a ver com ciclos, né, econômicos, como que foi feita a colonização dos diferentes municípios, né? E assim por diante.
Bom, pessoal, e aí algumas questões importantes para a gente tratar quando a gente vai falar da questão da história da cultura brasileira. Eu estou vendo que o chat está bombando, viu, gente? Aproveitem as questões e depois eu volto para isso, porque eu vi que tem que vocês estão trazendo umas questões que têm a ver com essa questão da história, né? A origem da humanidade na África, só para vocês terem uma ideia, na África são falados cerca de 2.000, tem mais de 2.000 idiomas diferentes, né? Fora aqueles dos colonizadores, né? Então, inglês, francês, português, tem os idiomas que são nativos, né? Igual tem os idiomas das populações indígenas aqui do Brasil. Basicamente, na antiguidade, a maior parte das civilizações elas eram da África, né? Então, se a gente pensar o Egito, os fenícios, né? Os cartaginenses, e essas populações, né, essas civilizações desenvolveram técnica agrícola, principalmente em região tropical, também técnicas de tecelagem, de mineração, que elas são utilizadas até hoje, tá, gente? Com adaptações para os tempos atuais. Aí aqui eu trouxe um mapinha, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aqui na Maritiana, no Mídia, né? Que tem essa. Que a gente tem digamos, a origem de Cartago e aliados e a origem romana, né, e posteriormente isso aqui tudo é tomado pelos romanos, né? Por isso que tem a proliferação do latim nesse período. Algumas construções, né, de origem que tem essa origem na África. Também questão de influência, né, na tecelagem, no artesanato, né? Então tem essas contribuições que são globais, não só no Brasil, né? Quando a gente pensa nas influências específicas aqui no Brasil, então vejam, né? Eu não sei se vocês já comeram todos esses pratos aqui. Eu, por exemplo, não me lembro de ter comido acarajé. Eu acho que eu nunca comi acarajé. Mungunzá também, eu acho que eu nunca comi. Agora, vatapá e polenta, sim, né? Então vejam, esses pratos de origem africana, que eles aqui em Minas, pessoal, polenta. Eu acho que não tem um restaurante aqui de Uberaba que não serve polenta de alguma forma. Todos que eu já fui, pelo menos que eu me lembro, tinha polenta. Então, polenta é uma coisa que é muito forte aqui em Minas, por exemplo. A vatapá e acarajé são mais do Nordeste. Agora, alguém sabe o que é esse mungunzá, gente? Alguém já comeu? Então, assim, vejam, pessoal, que. Tá, pode falar, Suzana. Você já comeu? Você me ouve, professor? Perfeito, perfeito. Já comi de uma vizinha nossa negra, é uma espécie de canjica. Que legal, É não feita sabia. com o mesmo milho, assim, da canjica. É um ensopado, como a gente faz a canjica. Nunca comi, gente. Aqui o Renato falou que E é a, Não sei se é é, isso, a uma, que eu comi era assim. é uma canjica amarela, né? O milho é amarelo e o prato é salgado, amplamente nordestino, isso. E Eu negro, evidente. vou tentar procurar aqui, porque o Uberaba tem bastante influência, né? Aqui deve ter algum lugar que serve. Eu fiquei curioso. Ou eu vou aprender a fazer também, né? Isso aí. Eu fiquei curioso. Eu adoro canjica, tá, gente? Mas eu sou comida da canjica doce. Pessoal, influência linguística é muito interessante. Vocês vão se identificar aqui, porque a gente usa isso muito no nosso falar cotidiano, né? Sabe essa questão da gente marcar o plural só no artigo? Então, por exemplo, a gente fala assim: os meninos jogam bola, as meninas correm no parque. Essa marcação de plural só no artigo, isso tem a ver com línguas de origem africana. A omissão do R no final de palavra, sabe? Tipo, você vai falar para ele, uma vez de falar, você vai falar para ele, né? Você vai botar a mesa, né? Então, essa omissão do R em infinitivo, né, é muito forte e aqui no país, em vários lugares, em várias regiões, isso é utilizado no falar cotidiano e tem origem africana também. A omissão do D no gerúndio, né? Aqui em Minas eu não falo nada, né? Porque aqui falando, correndo, chorando, né? Isso não é só, obviamente, que não é só em Minas, mas aqui é forte, né? Essa omissão do D no gerúndio, que também é de origem africana. Aqui tem um mapa de palavras, né? Que tem origem africana, angu, quitute, senzala, pipoca, né? Além disso, a gente D&D tem a ver com
influência africana, o uso, né? E as religiões afro-brasileiras, obviamente, como é o caso do candomblé, certo? E aí, claro, né, a gente já falou da capoeira, a questão né, dos ritmos, né, de origem africana. Em relação à contribuição indígena, só para vocês terem uma ideia, 80% dos nomes de animais e plantas aqui do Brasil tem sua origem no Tupi-Guarani. Então, a maior parte, a gente que é da biologia, então a gente acaba conhecendo muito dessas palavras, né? Várias cidades também do Brasil têm influência, inclusive alguns dos polos aqui, né, que são representados aqui no curso de pedagogia, têm origem indígena, né? Por exemplo, Guarujá, Aracaju, Bauru, Guarulhos, Manaus, Araxá, né, que significa lugar elevado, Uberaba, que seria Rio das Águas Claras. Não me perguntam onde estão essas águas claras, tá, gente? Porque não existe mais águas claras aqui em Uberaba. E Tuiutaba, que é a cidade onde fica o Rio de Águas Sujas. Pode falar, Thelma. Araraquara, Morada do Sol. Morada do Sol, que também é origem indígena. Tem várias, tá? Os outros polos, o pessoal não trouxe os nomes, que, por exemplo, Franca tem a ver com o nome de uma pessoa, né? Jales também. Coromandel provavelmente também deve ser o nome de alguém, né? Os que tinham origem indígena eu trouxe aqui, tá? Os outros que eu não trouxe é porque eles têm origem provavelmente por algum fundador, alguém que tinha alguma importância na origem da cidade, né? Expressões como nhenhenhê, biboca, capenga, canoa, pereba, pipocar, tem origem indígena, né? No dialeto caipira, que é o dialeto falado aqui em Uberaba, tá, gente? Minas Gerais tem 3 dialetos principais, tá? O daqui de Uberaba e do Triângulo Mineiro, ele é meio misturado com o caipira e com o mineiro mesmo, né? O que a gente chama de falar mineiro seria o falar do pessoal de Belo Horizonte, que aqui o R deles não é retroflexo, não é respirado. Eles falam porta, por exemplo. Aqui não, aqui a gente fala porta, que é do mesmo jeito que é no interior de São Paulo, por exemplo, e Goiás também, né? Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso. Então, esse dialeto caipira do R retroflexo, que a gente fala porta, corda, vorta, tem origem no falar em línguas de origem indígena, tá? A troca do LH por I, sabe quando a gente fala pá em vez de palha, tuia ao invés de tulha, folha ao invés de folha, isso tem origem também nas línguas indígenas, né? E também a marcação do plural somente no artigo igual nas línguas de origem africana, né? Que é os meninos, por exemplo. E a omissão do R final também tem origem no falar indígena. Então vejam que essas duas influências na língua portuguesa falada no Brasil, tá, gente? Porque lá em Portugal eles não têm eles não omitem R final e eles não marcam só o artigo, tá? Esse é no falar brasileiro, que tem a influência indígena e africana. Então, tanto a omissão do R final quanto a marcação do plural no artigo, isso tem origem no falar tanto indígena quanto africano, tá? As influências indígenas quanto africanas. A questão do uso de milho, mandioca. Então, assim, boa parte do que a gente faz com milho ou com mandioca tem algum grau de origem indígena, tá? Obviamente que tem adaptações, né? Nessa questão da alimentação, então você tem muita influência europeia também no preparo, mas muitos desses pratos que a gente tradicionalmente come, né, que vai mandioca ou vai milho, tem origem indígena. E aqui tem cuia, açaí, rede, tucupi, tacacá, tipiti, então são todas artefatos culturais, né, ou alimentos que a gente tem no dia a dia que tem influência indígena. Certo? Bom, pessoal, vou dar uma olhada no chat aqui, que agora que eu sei que vocês colocaram bastante coisa. Deixa eu ver aqui, vou voltar um pouco. Aí as sugestões do Renato. Africanidade, desculpem me dizer, mas de Jamila Ribeiro e Silvio Almeida não sabem nada sobre. Eles são mais
digamos assim, eles são mais populares, né? O Silvio Almeida, na verdade, tem que tomar cuidado com ele agora, né, por causa das questões. 1515, a Índia Bartira, no Tupinambá se apaixonou reciprocamente por um português, João Ramalho, e o descendente deles do século XX, nada mais nada menos que Lígia Fagundes Telles. Nossa, que legal! Eu acredito que as falas racistas vêm muito das famílias, das brincadeiras em casa, de geração em geração. Essas falas de brincadeira, Érica, elas estão relacionadas a esse racismo estrutural, né? A gente tem fortemente aqui no país. A Kênia, casado com um homem preto, passamos vários tipos de preconceitos possíveis. Quantas vezes entramos em restaurantes e o povo parava de comer para ficarem nos olhando? Eu não sei se eu já contei, não é. Obviamente que eu não tenho, eu não sofro racismo, né? Mas teve uma vez aqui em Uberaba que eu e meu namorado a gente foi jantar num restaurante daqui e a gente chegou tipo 7 horas, né? Aí o garçom colocou. Todas as mesas estavam desocupadas, tinha uma outra com reserva, né? E o garçom colocou a gente num lugar super distante da porta, perto do banheiro, para que quem chegasse não visse a gente lá. Isso me deixou extremamente incomodado, assim. Então, assim, são esses pequenos gestos que você vê como que funciona a questão do preconceito, né? Não tem preconceito, mas aí você tem uma atitude desse tipo, né? Uma mulher loira com um homem preto chegando em um restaurante sempre foi um caos. Mucunzá, canjica amarela, salgadinha. Nossa, eu fiquei com muita vontade de experimentar, viu? A própria vizinha da minha mãe um dia me disse: Nossa, você é tão bonita, loira, casada com um homem preto. Nossa. A gente, a cada fala que também. A pessoa não pensa para falar, será? Ó, em Sampa convivi com um nigeriano, um amigo do trabalho tem um sotaque cantado. Mano, nasci em Itaquera, vivi em Tucuruvi, perto de Jacaná, cresci no Jardim Tremembé e pegava busão para trabalhar com destino a Jabaquara. Nossa, é muita influência, né? Eu falei da questão dos animais e plantas, mas, gente, um monte de cidade no país, né? Veja, mas aqui tem um monte de localidade com origem indígena. Aqui em Uberaba, no bairro São Benedito, tem várias ruas com nome indígena. Eu moro no São Benedito também, viu, Kênia? Eu já percebi isso também, que tem essa questão. Minas é fenomenal. No sul de Minas, a influência paulista, no nosso triângulo, a influência é o goiano. Na zona da mata é o mineiro carioca, no norte o sotaque, a cultura culinária baiana, o mineiro de BH fala cantado, tem outra pontuação no sotaque. Eu acho isso fantástico também aqui em Minas, que é muita diversidade, né? Tanto é que quando eu morava numa cidade ali perto de Campos Altos, quando eu era criança. E aí o falar de lá é mais parecido com o de Belo Horizonte. Aí quando eu mudei para Rio Preto, obviamente que aí foi outro falar. Aí quando eu me mudei para Uberaba, eu achei estranho o pessoal falar porta aqui, porque quando eu morei em Minas da outra vez, o povo não falava porta, falava porta, porque era um sotaque mais parecido com o de Belo Horizonte, né? Mas obviamente que você reconhece que é sotaque mineiro, mas é diferente do falar de Belo Horizonte, por exemplo, né? É mais interessante. Alguém quer falar, pessoal? Parece que alguém abriu o microfone. Que é o Tudo IBFC. Nossa, não consigo nem falar isso. Acho que foi por engano, né? Thelma, você levantou a mão? Desculpa, professor, eu esqueci de dizer. Foi da outra vez. Desculpa. Não, tranquilo. Bom, pessoal, a aula de hoje ela era um pouquinho mais curtinha mesmo, mas a gente discutiu bastante coisa aqui para reflexão. Obrigado pela colaboração do pessoal aqui no chat, acho que isso enriquece muito as nossas aulas. E aí, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer, senão a gente encerra por hoje. Pode falar, Renato. Eu tenho. Eu acho que tudo é pertinente, mas a gente precisa também tomar muito cuidado para que a história não seja apagada, né? E tem essa questão do identitarismo, né? Tem essa questão da população de alguns oportunistas, né? E eu vejo, eu não falo isso com machismo, não, tá? Eu estudei muito aprofundado nisso, eu investiguei, eu uso esse parâmetro
na minha sala de aula, com os alunos, com bastante respeito, com bastante ponderação e principalmente com bastante escuta, né? Eu, desde o primeiro momento, quando eu ouvi falar de racismo estrutural, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, na verdade, eu acho que o papel da mídia, o papel da academia, o papel, justamente, da nossa sociedade civil, justamente, a gente tem diferenças. Eu acho que a questão da alteridade é que precisa ser enfatizada nesse país, né? Mas, infelizmente, a questão ainda é muito incipiente, ela tem que ser muito laborosa. O que eu estou querendo dizer, para não ficar divagando, para não ficar tomando tempo? As pessoas precisam entender que a gente precisa ter unidade nacional, tá? Eu não compactuo, tá? Eu sou um sujeito oriundo da esquerda. Eu, por exemplo, quando era jovem, o meu primeiro voto foi no Partido Comunista Brasileiro, PCB, contrariando, em silêncio, não precisa nem falar para minha mãe, para meu pai, mas eu sei que se eu falasse, evidentemente, que não teria o apoio, né? Mas, enfim, agora eles estão ali me olhando do céu, ou de onde for, falando assim, nessa peca. Enfim, né? Porque já faz mais de 35 anos que eu não sei. Bom, racismo estrutural. Veja, Afonso Arinos, ele tinha um motorista negro. O motorista negro foi impedido, esse Afonso Arinos é um deputado lá da década de 1960, enfim. Ele tinha um motorista negro. O motorista negro ele foi impedido de entrar no Copacabana Palace. Ele fez uma lei dizendo: a partir de hoje é proibido, uma das leis antirracismo, perfeito? Então nós agimos muito mais rápido. Uma atriz foi impedida, uma atriz americana, que agora eu não me lembro o nome, tem até um livro ali perto, dá para consultar, mas também não vou fazer. Enfim, ela também foi impedida de entrar num café, né? E aqui no Brasil, tá? E aí automaticamente Afonso Arinos aproveitou, ficou sabendo e fez essa lei com essa empolgação. Eu citei Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Eu acho que a gente precisa ter unidade nacional, porque, assim, na verdade, veja, tudo é racismo, tudo é racismo, tudo é racismo. A gente precisa entender e conseguir diversificar isso, porque senão a gente não vive como sociedade. O que eu quero dizer como racismo estrutural? Atenção, então, pode jogar pedra, pode jogar merda, pode jogar o que você quiser. Veja, nos Estados Unidos, né, também houve a escravidão. A África do Sul teve o apartheid. Perfeito. Isso foi definido por lei. A segregação foi definida por lei. Perfeito? No Brasil, essa besta que vos fala tem justamente... eu só estou aqui nessa aula porque minha avó negra casou-se com um espanhol. E ela é de 1910. Perfeito? E eu acho que, se eu conversar com uma tia que tem uns 84 anos, que é a filha dela, minha mãe infelizmente faleceu, eu vou descobrir que minha avó casou-se com o meu avô espanhol, que não conheço, 1932, 1932 mínimo, máximo 1938, minha mãe é de 1940. Então, veja, não houve lei para impedir que um espanhol casasse com uma negra aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na África do Sul houve. E isso é estrutural, minha gente, isso é estrutural. Vamos parar com esse negócio de, isso é estrutural, isso é estrutural, isso é estrutural. Vamos entender melhor isso, por favor, tá bom? Vamos entender isso melhor, porque a gente precisa de unidade. A gente já viu nessa merda dessa polarização imbecil, né? Acho que isso precisa. Eu vou, para finalizar, tem muita gente querendo falar, eu não estou dizendo, tá, em nenhum momento, por favor,
que não existe racismo. Existe, mas nós não somos racistas. Nós não somos. Tá? Existe o racismo, preconceito, ignorância, vice, tapadice, tudo o que for. Só que nós nos amamos como povo brasileiro. Tá? Eu convivi com negro, eu nunca fiz essas piadinhas. Na década de 70 que eu vi o Renato Aragão, o Dedé Santana e o Zacarias falando que o Mussum era um desvio, um bicho, um petróleo, qualquer coisa. Perfeito? Então, a gente precisa de unidade nacional. Então, leiam mais Gilberto Freire, leiam mais Darcy Ribeiro e vamos para frente. Esse país precisa de inteligência. Obrigado, Renato, pela colaboração. É interessante trazer outras perspectivas. Vou ler mais sobre esses outros autores. Confesso que eu sou meio ignorante nessa questão. Em relação à questão de racismo estrutural, isso dá muita margem para discussão que eu não vou trazer para cá também, mas é uma outra perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar sobre. Concordo com você que um dos grandes problemas do brasileiro é a questão de alteridade. Eu não tenho certeza se nós, enquanto brasileiros, nos amamos tanto assim. Tenho minhas dúvidas. Considerando o nível de desrespeito que a gente vivencia no cotidiano, eu estou falando de coisas simples, por exemplo, o fato da pessoa estar no mercado e ela ocupar todo o corredor. Você está andando, por exemplo, dirigindo na rua e aí a pessoa para e não sinaliza. Sabe, esses pequenos gestos, eu não consigo ver uma preocupação Existe com o isso. outro. Existe Né? isso. Eu acho que isso é uma coisa bem séria aqui. Talvez se isso fosse algo trabalhado, essas outras questões que são adjacentes, né? Porque eu acho que isso é tudo meio que reflexo desse Sabe como eu desrespeito faço? cotidiano, Sabe como eu faço? Por exemplo, aqui mesmo, eu estou em Itanhaém. Né? Eu sou paulistano, enfim, então estou curtindo um pouquinho do litoral aqui de São Paulo. Eu fui num supermercado aqui, eu vi os carrinhos, como qualquer outro estacionamento, em Uberaba também, os carrinhos de compra no estacionamento. Sabe o que eu faço? Eu pego o carrinho, vou assobiando e coloco. Eu preciso mostrar para a pessoa que há pessoas que são educadas. E pronto, eu não fico lá. O brasileiro burro. O brasileiro é inteligente. O brasileiro é... Eu mostro pelo exemplo. Acho que tem que aumentar essa legião. Eu concordo com você, viu, Renato? Algumas pessoas percebem, outras não, mas eu acho que isso é processo mesmo, né? Uma coisa que, se mais pessoas tiverem atitudes desse tipo, aos poucos você vai conscientizando, né? Mas eu concordo com você, eu não tinha parado para pensar nesse aspecto, mas eu acho que essas questões que a gente traz aqui de preconceito, discriminação, na verdade, elas têm tem uma origem relacionada a essa questão de olhar nosso para o coletivo aqui no Brasil. Eu não sei, parece que a gente não é educado a olhar para o coletivo, né? É estranho, porque você vê que algo que seria de interesse global, por exemplo, esse negócio do carrinho no mercado. Gente, o fato de você levar o carrinho para o lugar que ele tem que ficar, para você, talvez, não faça a menor diferença. Mas isso contribui para uma organização geral daquele coletivo ali. Mas qual a questão? Eu quero colocar as compras no meu carro e foda-se, né? Perdão a palavra, gente. Mas é umas questões. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto, Renato, interessante. Eu não tinha parado para pensar nessa questão que é como aquela história do buraco ser mais embaixo. O buraco é um pouco mais embaixo, né? Só uma questão muito rápida, por favor. Veja, a gente precisa pensar com lógica. Se você fica apregoando, você pensa, nós somos racistas, nós temos o racismo estrutural, nós odiamos. Veja, gente, vamos lá, vamos apelar para a literatura, que eu também amo isso, né? O nosso querido Lima Barreto, em 1919, ali, 1909, por coincidência, em 1909, tinha o Nilo Peçanha, um presidente negro brasileiro. E se houvesse racismo estrutural, nós não teríamos um presidente negro, né? O Obama. O Obama é um século depois, né? Perfeito? Então, vamos lá. Desculpa terminar, eu prometi rápido. Perceba, se a gente ficar brigando, o Lima Barreto, no seu triste fim do Policarpo Quaresma, ele já dizia, não somos povo, somos um amontoado de gente. Não somos povo, somos um amontoado de gente. Só isso, desculpa. Muito bom, Renato, muito bom.
Érica, você levantou a mão, vou deixar você falar também. Professor, eu não sou tão estudiosa, é minha primeira formação. Só que aqui no caso, na cidade onde eu moro, faz 3 anos que eu trabalhando na educação, eles fazem o Dia da Consciência Negra. Aí chamam uma pessoa, uma palestrante, e todo ano, como branca, a gente acaba se sentindo mal, porque eles falam muito da branquitude, 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 do erro, do que aconteceu, do que foi, e não parece que não quer mudar o futuro, que fica vivendo no passado. Isso parece que não vai para frente, entendeu? Por mais que a gente queira, a gente trabalhando com criança, eu acho que quando eu quis dizer que todas essas brincadeiras vêm de casa, isso tem que parar, isso tem que acabar. Só que ficar mexendo num passado, não sei se resolve o futuro. Então, a gente falei que a gente fica preso nesse. São 3 anos, 3 palestrantes totalmente diferentes. E ficam sempre patinando na mesma coisa, entendeu? A branquitude, a branquitude, a branquitude, a branquitude. E eu não sei, eu fico literalmente perdida ali. Porque é muita fala, que nem a palestrante desse ano, do ano de 2025, falava muito de mudar a história. Que você vindo, que ela foi muito estudiosa, foi vendo as coisas, e muitas coisas que o branco tomou como nome, veio tudo do negro. Então, quer dizer que tudo que a gente aprendeu, tudo está errado. Então, é uma coisa assim que você fica muito perdida, muito mesmo. Por isso que eu acho que é interessante, Érica, fazer leituras, participar. O fato de você estar fazendo uma graduação já traz uma oportunidade de trazer algumas reflexões, né? Entender, será que, por exemplo, você está trazendo aí uma perspectiva que talvez essa abordagem não funcione tão bem assim, né? Será que é essa a forma de se discutir essas questões, né? Para se pensar também. E isso é válido para qualquer região do país, qualquer lugar que você está aqui. Também é uma questão para se pensar. Esses pontos que o Renato trouxe foram muito interessantes. Eles estão... Renato, você não tem noção do tanto que isso está mexendo aqui na minha, sabe? Nas minhas concepções, mas eu acho importante isso. Esse movimento a gente precisa fazer para entender e achar mecanismos melhores, né? Eu acho que essa questão do pensar mais na perspectiva do coletivo talvez seja, sabe, mais enquanto, não como uma amontoada de gente, né? Mas como sociedade, né, talvez seja uma perspectiva, certo? Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Colocar algum posicionamento? Eu agradeço demais os posicionamentos de vocês, viu, gente? Acho que é interessante trazer que essa disciplina, ela tem essa característica, né? A gente precisa, é uma disciplina que a gente precisa conversar para a gente entender diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista. E também tirar esse dia da consciência negra, porque parece que é trabalhado só naquela semana. O resto do ano não tem importância. Exato, que é uma questão diária, não é uma questão só de um dia, né? Oi, Thelma, pode falar. Peraí, o Renato também quer falar, não sei. Thelma levantou a mão primeiro? Não, até uma primeira, pelo amor de Deus. Obrigada, professor. Obrigada, Renato. Não, eu só queria dar um depoimento rapidinho, pequeno, assim, mas é uma coisa que eu fico um pouco assustada. Na escola que eu trabalho, o secretário nosso é um homem preto de 2 metros de altura. Então, às vezes, agora nesse período de recesso, eu fico na secretaria ali, eu sou monitora, né? Mas às vezes a gente passa ali na secretaria para ver se dá para ajudar em alguma coisa, enfim. E aí as pessoas que chegam lá na secretaria para falar com o secretário da escola, para fazer uma matrícula, uma intenção de vaga, geralmente são as pessoas novas, que ainda não conhecem a escola, né? Os alunos novos, os pais dos alunos novos, eles se assustam quando chegam ali na secretaria e veem um homem preto, de 2 metros de altura, como secretário escolar. Então, isso mexe muito comigo, porque eu já estou lá há 2 anos na escola, a gente é totalmente acostumada, porque ele é totalmente competente, ele é concursado e tudo mais, né? Mas hoje em dia as pessoas se assustam quando chegam lá. Eu acho que eles pensam que vão chegar numa secretaria de uma escola e vão se deparar com uma secretária, né, uma mulher branca, enfim. E as pessoas ainda têm esse preconceito, elas se assustam quando vão falar com ele. Então isso me chama muita atenção. Esse era o depoimento que eu queria dar. Obrigada.
Não, obrigado, Thelma. É que porque assim, a gente cria, a gente cria, são estereótipos, né, que a gente estabelece. Então, por exemplo, acho que a questão talvez dele ser um homem preto seja menos relevante do fato dele ser homem nessa situação, viu, Thelma? Porque realmente você fala da secretária da escola, né? Essa função foi por muito tempo ocupada por mulheres, né? Então, acho que tem uma questão aí relacionada a isso, né? Tem uma escola aqui de Uberaba que é um homem preto não binário, que é secretário, que é uma escola que eu sou coordenador de área do PIBID. E eu fiquei até curioso de perguntar para ele como é que funciona, né? A abordagem dos pais, das famílias, né? Uberaba é uma cidade bastante conservadora, como que será que funciona isso? E talvez tenha algum impacto, mais pelo fato dele ser não binário, que sai fora daquele padrão que você espera para a performance masculina, né? Principalmente pensando como que funciona aqui em Uberaba, tá, gente? Uberaba, quem é daqui sabe que é bastante conservadora nessa questão dos papéis masculino e feminino. Falta um pouquinho de diversidade, talvez, nesse sentido. Não sei explicar para vocês o que acontece aqui. Mas eu fiquei curioso, até vou perguntar para vez que eu na escola para ele, que eu fiquei. Parece que é muito invasivo você perguntar isso para a pessoa, né? Mas eu fiquei curioso. Como eu sou curioso, não tenho vergonha na cara, eu vou perguntar para ele como é que funciona, que eu fico curioso para saber como é que funciona, sabe, esse processo. Pode falar, Renato. Eu devagando também, né? Essa questão que a Érica levantou, eu também sofri nas semanas que antecediam ao Dia da Consciência Negra, né? Uma aluna me pediu para que eu bolasse um evento sobre, né? Aí eu falei, olha, eu bolo com o maior prazer, mas assim, senta aí e você vai me ouvir. Eu disse, evidentemente, parte do que eu disse a vocês. E assim, na verdade, aí eu propus a ela, eu falei assim, eu não vou ficar massacrando o negro, eu não vou ficar falando que o negro é, é um coitado. A gente tem que saber da história, mas a gente também tem que fazer o seguinte, a gente tem que sacudir, levantar a poeira e dar a volta por cima. Então, vamos lá, a gente precisa mostrar, a gente está numa escola, a gente é plural, a gente precisa mostrar que a gente convive bem. Então, vamos lá, você quer isso, eu faço. Senão, infelizmente, pode jogar merda. Eu acho importante ter perspectivas diferentes, sabe, Renato? Porque senão vai ficando tudo muito. A gente não questiona. Né? Quer dizer, não teve nenhuma mudança nesses últimos anos, né? Com esse monte de política afirmativa, né? Será que não teve nenhuma mudança de fato? Eu vou pensar no tempo que eu estou na universidade, dando aula. Eu percebo que aumentou o número, por exemplo, de pessoas pretas que estão cursando. Tudo bem que é licenciatura noturno, você tem um recorte. Então, será que realmente não está havendo um processo de maior igualdade, digamos assim? Eu fico pensando também sobre essas questões. Mas é importante trazer alguém que traz o contraponto também, para falar, peraí, nem tudo é branquitude, né? Nem tudo é sobre branquitude. E nem tudo é sobre racismo também, né? Eu achei interessante trazer essa questão do racismo estrutural. Nem tudo é sobre isso, né? Por exemplo, o mesmo dado que você pôs sobre o IBGE, eu destrincho, e isso, inclusive, tem imprensa que diz, por exemplo, não há nenhum demérito em dizer assim, mas quando você afirma que 45%, quase 46% da população brasileira é mestiça, né? Os 43 são brancos, né? E 10,9 são negros, né? Isso é um dado real, porque, na verdade, o que acontece ali, por exemplo, a minha esposa já brincou comigo, né? Acho que vocês podem ver aí na imagem, né? Eu tenho traços de negro, né? Eu tenho traços de negro, perfeito? E ela já brincou comigo, falou assim, você é negro. Eu falei, não, eu prefiro ser mestiço, porque aí eu respeito a minha origem, né? Eu não posso falar só bem da minha avó Gertrudes, que é a negra, eu tenho que falar bem da minha avó Maria, que é a índia, tenho que falar do meu avô Benedito, que é o espanhol, tenho que falar do meu avô José Diniz, que é o luso misturado com o nordestino, né?
Então, eu prefiro falar de todo mundo. Eu, nesse momento, me perdoe, nesse momento, eu sinto um frio na espinha, assim, de arrepio dos pés à cabeça, porque é gostoso falar dessa ancestralidade, é gostoso falar, e eu não estou negando a minha parte negra, eu estou enaltecendo, é isso que a gente precisa aprender. Muito bom, Renato, muito bom. Pessoal, mais alguém gostaria de colocar alguma questão, algum posicionamento? Bom, pessoal, então eu vou encerrar a atividade hoje. Agradeço demais as colaborações de todos, né? Especialmente Renato. Renato, eu adoro quando você se manifesta, porque você traz umas coisas que me fazem refletir. E eu acho que é importante a gente ter esse movimento de reflexão, né? Até para a gente poder entender melhor como que funciona a sociedade, até como a gente funciona em relação às questões, né? Então, eu fico muito feliz quando vocês participam, vocês trazem contribuição aqui, não só para mim, né, mas para todos que estão aqui na aula. E pode falar, Mé. Amália, perdão, nossa, o meu óculos que estou precisando trocar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu comecei, estava entrando, eu não consegui ouvir só a dissertação sobre o vídeo. Você pode me dar uma orientação de novo? Sobre o vídeo que a gente... Amália, eu gravei essa parte, essa informação, e eu vou subir o vídeo que tem o detalhamento. Aí você pode assistir por lá, entendeu? Eu vi até um vídeo que tinha um rapaz representando... Eu só não entendi o que é para fazer no vídeo. Porque você colocou lá que a gente não pode estar... Não pode... André, professor, peraí. Um vídeo sem áudio, né? Não pode estar mexendo no vídeo. Basicamente, vocês vão escolher algumas temáticas voltadas para a cultura ou afro-brasileira ou indígena. Aí vocês vão fazer um vídeo de duração de até 1 minuto, né? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Não pode mexer o celular, né? Tem que essa técnica, ela é baseada na origem do cinema, né? Os irmãos Lumière, quando eles começaram a fazer os primeiros filmes, eles não tinha como mexer a câmera porque era muito pesada, né? Então toda a cena ela era planejada antes e aí depois, na hora de gravar, o movimento era feito em frente do enquadramento sem que houvesse movimento da câmera, né? Então por isso que chama Minuto Lumière, que tem a ver com tem essa inspiração, né? Dos primeiros filmes do cinema. E aí, basicamente, você vai escolher uma das temáticas, vai planejar o que você vai fazer e aí você vai filmar em uma tomada só, sem edição. Se você não conseguir cortar o som, eu vou orientar os tutores de não tirarem pontuação por causa disso, tá? Porque a gente pode ouvir o vídeo sem colocar som, então não tem problema. Você só não pode usar o som para gerar o sentido. Se o som ele estiver lá porque você não conseguiu de alguma forma barrar, não tem problema. Mas você não pode usar o som, por exemplo, você não pode fazer um diálogo ou uma narrativa. Mas você pode escrever cartaz e apresentar também, tá? Desde que você não mexa no celular, faça uma gravação de 1 minuto. Eu posso usar o Oricum também, que é uma culinária também que a gente usa. É indígena também, né, o Oricum? É um tempero, né? Amália, eu não consegui entender, porque está bem baixo. Eu posso estar produzindo um alimento com urucum, que é um tempero originário indígena? Pode. Você pode fazer lá uma saladinha do urucum, inclusive tem algumas tribos que usam como ornamentação, né? Para pintura, de rosto. Para pintar, né? Sim. Tá, pode sim. Tranquilo. Bom, pessoal, mais alguma questão?